boa tarde para você. O Mais Natureza de hoje está num enorme laboratório a céu aberto. Todo esse verde aqui do Cerrado guarda muitas riquezas e informações que a ciência quer conhecer. E a curiosidade move o mundo. Por que pode faltar água numa cachoeira com mais de 80 metros? Que animais encontram aqui abrigo seguro para se proteger da ameaça de extinção? O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é base de pesquisas para cientistas em busca de respostas. O Mais Natureza vai levantar voo e você é o nosso convidado. Vem junto! Ser um cientista da natureza é dedicar um tempo precioso à observação. Observar o movimento dos bichos, o crescimento das plantas, a descoberta de uma nova espécie. O volume de água que corre nos rios é matéria-prima para a observação do cientista. A folha que cai das árvores e se acumula no chão é objeto de estudo para pesquisadores que dedicam a vida ao conhecimento da natureza. No programa de hoje, vamos mostrar por que o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães se transformou num laboratório a céu aberto. Nos acompanham nessa expedição a doutora em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Viviane Maria Guedes. Também está no nosso grupo a médica veterinária, doutora em Biociências pela PUC do Rio Grande do Sul, Cristina Strusman. Quem também está com a gente é o professor Igor José Dalmagro, que é doutor em Física Ambiental e atua há 10 anos como pesquisador no programa de Ciências Ambientais da Unic. Luiz Gustavo Gonçalves é analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E completando o nosso time, o biólogo Oswaldo Borges. Desde 2008, o doutor em Agricultura desenvolve estudos sobre as mudanças climáticas. No Centro-Oeste, a gente já está acostumado com duas estações bem definidas, né? Um inverno bem seco e um verão muito quente e chuvoso. Esse ciclo faz parte do nosso clima tropical semiúmido. Mas nos últimos anos isso está mudando. O período de estiagem está cada vez mais longo e, com isso, está aumentando o risco de queimadas e incêndios florestais. Os cientistas dizem que esse é reflexo das mudanças climáticas. A temperatura do planeta está subindo e interferindo no regime de chuvas. Se o risco de incêndio aumenta, essa turma está pronta para evitar o pior. Vento médio, 5,5 km por hora. Sul, temperatura do ar, 17 graus. Eles são os brigadistas aqui do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Uma das técnicas para prevenir os incêndios é a queima prescrita, também chamada de manejo integrado do fogo. Nossa equipe está aqui. Os brigadistas já estão ali se preparando para começar a colocar o fogo, né? Fazer a queima prescrita. E a gente está aqui acompanhando. O objetivo do manejo integrado do fogo é queimar para evitar incêndios florestais. E aqui no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, essa ação tem dado certo há 5 anos. É uma perspectiva nova de trabalho no Brasil, essa de uso do fogo para a conservação da natureza. Ela tem sido praticada nas unidades de conservação federais, nas terras indígenas, territórios quilombolas, nos territórios federais protegidos, né?
e tem se mostrado bastante eficaz. Aqui no parque nós estamos apostando nas queimas prescritas, nós temos queimado agora as áreas que tem um acúmulo de combustível de 2 ou 3 anos, tentando manejar esse combustível junto às estradas, junto a localidades vizinhas que tenham morada de pessoas, né? Formando um cinturão de queimas prescritas para conter esses grandes incêndios. Luiz, nós temos aqui o pinga-fogo que é usado para fazer essa queima prescrita, né? Sim, ele é usado não só na queima prescrita, mas também no combate a incêndios florestais. Eu consigo fazer uma linha com ele, né? O combustível vai sendo derramado na vegetação e a partir disso ela pega fogo, né? E o fogo progride. Quem coordena a queima prescrita é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, gestor do parque. Mas esse trabalho também depende da pesquisa do professor Osvaldo. Professor, explica pra gente a função desse aparelho que você está usando aqui, né? Então, Poliana, esse aparelho ele faz uma estimativa do índice de área foliar. Então, um dos objetivos da nossa pesquisa aqui no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães é fazer essa estimativa, a fim da gente quantificar a quantidade de folhas por metro quadrado. Por exemplo, aqui a gente está num bosque, né? Então o índice de área foliar aqui, por conta da cobertura, ela vai ser muito maior do que logo ao lado ali que a gente já tem uma clareira, né? Então essas diferenças a gente consegue estimar com esse equipamento. Por que isso é importante para fazer essa pesquisa dentro da queima prescrita aqui no parque? Os tipos de queima prescrita que serão desenvolvidos no parque, né, serão diretamente relacionados a esse índice de área foliar. Então a intensidade da queima, o tipo de queima, ela vai ser refletida nesses índices que vão ser estimados por esse equipamento. Luiz, além dessa queima prescrita que vocês fazem aqui, tem esse trabalho também de informação, né? Eu recebi aqui a sua mensagem, né, no celular, vocês informando sobre essa queima, o horário para as pessoas saberem que pode haver sinais de fumaça na rodovia, né, para as pessoas ficarem atentas. Então, essa foi uma forma encontrada por nós aqui no parque, para que saibam que está tudo sob controle, que tem brigadistas que conhecem a área, que sabem fazer a queima prescrita e, eventualmente, o combate se algo sair do controle, né? O importante é avisar a sociedade, a comunidade, para que todos fiquem tranquilos com o que está sendo feito. O trabalho por terra ganha um forte aliado para o reconhecimento de áreas onde a queima prescrita deve ser feita. E o Mais Natureza vai embarcar nesse voo para acompanhar tudo lá do alto. Tudo certo, a nossa equipe já está aqui dentro da aeronave. Agora a gente vai colocar mais esse equipamento aqui para a gente se comunicar. E vamos lá acompanhar o ICMBio durante esse sobrevoo aqui no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. A gente já sabia que o parque tem dimensões gigantes, mais de 30 mil hectares. Mas assim do alto, a grandiosidade desse lugar impressiona ainda mais. E eu fiquei encantada. Além de fazer o reconhecimento das áreas onde serão feitas as queimas prescritas aqui no parque, o ICMBio aproveita o uso da aeronave para monitorar essas áreas que já foram queimadas há aproximadamente um mês. Como essa que a gente está passando aqui agora, foi queimada há pouco mais de um mês aqui no parque. E olha só que interessante, essa região aqui que nós estamos sobrevoando é chamada de Cerrado Anão, por causa do tamanho das árvores e da vegetação. Não crescem muito por conta da deficiência hídrica aqui do local. E vai receber a queima prescrita do ICMBio. A gente
gente acabou de pousar aqui de volta para a base. Foi incrível o passeio, deu para ver bastante coisa, os lugares que foram queimados, que estão se recompondo e os locais que vão ser queimados também com essa queima prescrita. A queima prescrita é uma forma de simular o fogo ao qual muitas espécies estão acostumadas. Faz parte da história do cerrado, né? O tipo de fogo, o manejo do fogo, né? Inclusive ele é um dos gatilhos para a germinação de algumas espécies do cerrado. Algumas árvores, por exemplo, são necessários, né, para que ela complete seu ciclo, né? Dentro da estrutura da planta, é possível ver que as novas folhas estão preservadas. Ó, estão nascendo Verdinhas. novas verdes aqui. Ou seja, tá queimado por fora, mas não morreu a planta de Exato. fato, né? E o fogo também é um ativador, para essa espécie em específico, ele é um ativador de floração. Essa aqui é uma planta que vai florescer por agosto, setembro. Luiz, essa área aqui foi queimada há 2 dias, né? Quanto tempo agora vai demorar para esse local aqui se recuperar dessa passagem do fogo que teve aqui? A expectativa é que haja uma renovação de toda a folhagem nos próximos 15 dias. Né? Nós temos muita umidade do ar ainda, é capaz que tenhamos chuvas nessa época, até o início da seca mesmo. Desde 2017, com o manejo integrado do fogo aqui no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, não houve registro de grandes incêndios. Para se ter uma ideia, no ano passado foram queimados 15 mil hectares aqui no entorno do parque. Mas aqui dentro, pouco mais de 140 hectares pegaram fogo. Isso graças a esse controle de acúmulo da vegetação feito com fogo. O Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade. Quando falamos em área, é o 2º maior bioma do país, só é menor que a Amazônia. As diferentes formações vegetais cobrem cerca de 25% da área total do Brasil e a maior concentração fica no Planalto Central. 43 unidades federais de conservação, entre elas 13 parques nacionais, protegem o bioma. Isso representa pouco mais de 3% do cerrado brasileiro. O Cerrado é considerado um berço das águas. Aqui na região temos nascentes de importantes rios, como o Rio São Francisco, Tocantins, Araguaia e o Rio Paraguai. Aqui dentro do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães encontramos diversas nascentes, como por exemplo esse aqui, que é o afluente do Rio Cochipó, que deságua no nosso querido Pantanal. Gravamos o Mais Natureza entre os meses de maio e junho, finalzinho da estação das chuvas. O Cerrado Verde Florido não lembrava em nada o período da estiagem, quando a vegetação aqui no parque sofre os efeitos da seca. A falta de chuva também tem afetado os rios do parque. Em setembro do ano passado, no auge da seca, o volume de água do córrego Cochipózinho, que forma a cachoeira Véu de Noiva, ficou bastante reduzido. A situação hídrica no parque despertou a preocupação e o interesse do pesquisador Igor Dalmagro. Em novembro do ano passado, ele começou a investigar o que estava provocando a redução drástica de água. Para a gente fazer esse estudo, nós temos que instalar uma série de sensores. Então aqui nós instalamos uma estação, onde que está monitorando a radiação
que chega nessa região. Temos sensores de solo que estão medindo a umidade e a temperatura do solo em um perfil de 1 metro. Com esses dados, mais os dados de precipitação, temperatura, umidade do ar, a gente consegue então modelar qual que é esse balanço de água, né? Que tanto que está saindo, quanto que está entrando e quanto que sai pela vazão. E o que vocês já identificaram até o momento aqui, analisando a qualidade dessa água? Que as áreas protegidas, né? Igual esse afluente aqui, você não vê um grau tão alto de eutrofização como a gente vê no rio principal, no rio Cochipó. Então lá seria um teor um pouco maior de nitrogênio e fósforo e também um pouco mais de clorofila. Vocês já conseguiram identificar para o futuro se de fato pode vir faltar água aqui para o nosso véu de noiva, que é esse cartão postal aqui do parque? Existem indicativos para isso quando se fala em termos de mudanças climáticas. Então acredita-se que em algumas regiões você vai ter períodos maiores de seca. E isso pode se transformar num problema. E também nós temos um outro agravante, que é a parte que está fora das nascentes, fora do parque. É por isso que nós estamos aqui fazendo essas pesquisas, junto com o ICMBio, né, para tentar entender o que pode acontecer e o que nós podemos fazer depois para não perder esse cartão postal. O Cerrado é o segundo bioma brasileiro com maior número de mamíferos ameaçados de extinção. Se tem umidade no solo. A observação dos hábitos dos animais faz parte da rotina da professora Viviane. Como eles vivem, o que eles comem, tudo é registrado por câmeras. Então o que a gente tem aqui? A gente tem ângulo, tem amplitude, né, de ângulo, e tem também visualização a uma certa distância. Como essas câmeras elas são acionadas por movimento e por temperatura, então o animal vindo de lá para cá, assim que ela entra dentro do raio de ação da câmera, que é uns 10, 15 metros é melhor para ela já começa a acionar. E aí, dependendo de como você configurou, se foi para vídeo, se foi para foto, certo? Aí ela começa a fazer o registro. Então a gente já colocou aqui as pilhas, já configurou anteriormente. Agora é só ligar. Aí esse sinal indica de que ela está em funcionamento. As armadilhas fotográficas são ferramentas essenciais para a pesquisa sobre a diversidade das espécies de mamíferos aqui no parque. E nós estamos agora em um condomínio de tatus. Seria isso, professora? Mais ou menos isso, sim, né? Eles fazem várias tocas, né? E aqui, como a gente tem um barranco, isso facilita bastante o escavamento dessas tocas. Então eles têm verdadeiras redes de túnel por baixo da terra e eles utilizam não só como abrigo, como também para procurar alimento. Tem muitas espécies de mamíferos aqui, né? Tem, a gente registrou pelo menos 15 espécies diferentes de mamíferos de médio e grande porte, nem estou falando dos pequenos, de roedores tem muito mais. Professora, das espécies que vocês pesquisaram de mamíferos aqui dentro do parque, quais estão com risco de ameaça, de extinção? Nós temos pelo menos 3 espécies que estão com algum grau de ameaça, então, que existem várias classificações, né? Quase em extinção, vulnerável. Então dessas 3 estão, que é o lobo-guará, que a gente registrou aqui, a anta e o tamanduá-bandeira, também, que é uma espécie bastante ameaçada em termos globais, né? Não só aqui. Aí temos outra pegada aqui. Seria do quê? De uma jaguatirica? Então, aqui no parque a gente tem pelo menos 5 ou 6 espécies de felídeo, né, que é da família dos gatos, de pequeno porte, além das onças. Uma das formas da gente diferenciar uma pegada de uma espécie que é da família dos gatos ou da família dos canídeos, como seria o lobo-guará, é que, no caso, a pegada dos gatos, ela, além de deixar as almofadas bem aparentes, né, e os dedos,
ela não tem nada aqui na frente que indique as unhas. Vamos continuar procurando, né? Quem sabe a gente não encontra a pegada de uma onça. Vamos tentar achar essa onça. Agora, a nossa expedição pelo parque ganha a companhia da pesquisadora Cristine Strusman, especialista em zoologia. Cristine participou da equipe que fez o inventário da fauna do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães em 2005, pesquisando anfíbios e répteis. E nós encontramos uma diversidade enorme de espécies que têm distribuição, às vezes, do Cerrado, próprias do Cerrado, onde o parque se insere, algumas espécies do Pantanal e também espécies amazônicas. Então é uma fauna que representa bem essa confluência de ecossistemas, né, de biomas que tem em Mato Grosso, e a Chapada meio que representa isso tudo. Nós encontramos uma variedade muito grande de anfíbios, né, mais de 40 espécies, muitas espécies diferentes de rãs, pererecas, sapos, né, algumas pequenas, algumas grandes, algumas de chão, algumas de árvore, algumas que nunca saem do ambiente, assim, debaixo de folhas, debaixo de paus, jamais andariam no ambiente limpo, né. Encontramos mais de 50 espécies de serpentes, né, uma diversidade grande de lagartos também. Os jacarés, né, especialmente o jacaré paguá, é um dos menores crocodilianos do mundo, e ele ocorre nesses córregos da Chapada dos Guimarães. Então, uma diversidade muito grande. Os anfíbios são o grupo de vertebrados mais ameaçados em todo o planeta. Pelo menos 34% das espécies estão nessa situação, e muitas podem desaparecer sem sequer terem sido estudadas. É graças a esse inventário que a gente hoje consegue saber que algumas espécies do parque requerem ações especiais de manejo, por exemplo, por estarem mais ameaçadas do que outras. Algumas outras espécies podem requerer ações de controle, né, porque elas se deram melhor numa paisagem modificada ou em alguma região do parque e podem estar atrapalhando a vida de outras. Então a gente tira várias informações, né, inclusive sobre o papel do parque em conservar recursos e espécies de ambientes vizinhos, de ecossistemas vizinhos, como o Pantanal, a Amazônia e o próprio Cerrado. Atualmente, a professora Cristine coordena o inventário de fauna numa área em Rosário Oeste, a 100 quilômetros de Cuiabá, onde devem ser implantadas 2 reservas particulares do patrimônio natural. Fomos conhecer. Aqui, os pesquisadores adotam a mesma metodologia de captura dos animais usada no inventário do parque. É a armadilha de interceptação e queda. Uma tela bloqueia a passagem dos bichos que acabam caindo dentro da armadilha. A gente fecha essas armadilhas para não caírem animais no momento em que a gente não está no campo fazendo os trabalhos. Então, depois que terminou a expedição, nós fechamos os baldes, eles ficam bem hermeticamente fechados e a gente só abre na próxima campanha para evitar então que nesse período caia algum bichinho aí dentro. A identificação dos animais capturados é feita numa base de apoio. 13,3. Aqui, algumas espécies recebem um chip de identificação. Dentro tem um código de barras com informações sobre a espécie. Esta recebe o nome popular de cobra do lixo. Não é venenosa. Se for capturada de novo, o pesquisador só precisa escanear o microchip para saber mais sobre ela. Professora, e a gente ter essas informações nesse inventário é importante até para manter essa preservação, né, da nossa fauna, da nossa flora, e a gente poder respeitar tudo aquilo que a gente tem, né, disponibilizado hoje. Sim, foi extremamente importante o trabalho,
porque ele nos mostrou exatamente quais as joias raras a gente tem aqui dentro do parque, né, em relação a bichos que normalmente as pessoas não gostam muito, né? Sapos, rãs, pererecas, anfíbios, répteis. Normalmente as pessoas não gostam muito desses bichos, mas eles representam um papel importante, né? Eles são alimento para vários outros, eles são base de cadeia alimentar muitas vezes, e ele nos mostrou uma diversidade enorme de fauna que a gente não encontra um paralelo muito parecido em outras áreas de cerrado no Brasil Central. Uma região extremamente rica do ponto de vista de fauna e que merece a nossa atenção e conservação. E a professora falou sobre medo de sapos e cobras. Eu sou uma dessas pessoas, porque eu tenho um pavor de sapo, rã. Não mato, jamais, viu, professora? Nunca tive coragem de fazer mal, mas eu tenho medo. E eu fico assim, uma fobia muito grande por causa dessa aparência que eles têm, né? Principalmente os sapos. É normal as pessoas terem tanto medo desses animais assim? Por quê? Por causa absolutamente normal, não te preocupa. E na verdade esse medo é justificado porque desde criança eu acho que os seus primeiros contatos com esses bichos não foram muito bons. Como as pessoas têm medo em geral, elas não te deixam nem chegar perto. Ah, mamãe, achei uma cobrinha. Não chega perto, né? E quando a gente proporciona a uma pessoa a chance de tocar num bicho desse, ela primeiro faz com medo e depois diz, nossa, é super sedoso, não é aquilo que eu imaginava. E aí o negócio flui. Depois de conversar com todos esses pesquisadores e acompanhar um pouquinho do trabalho que eles desenvolvem no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, o Mais Natureza de hoje termina compartilhando com você um aprendizado. Tudo na natureza tem uma função, tem um papel fundamental para o ciclo da vida. Simples assim. A gente só precisa respeitar o meio ambiente. E o Mais Natureza se despede agora desse paraíso matogrossense. Você fica agora com É Bem Mato Grosso. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau!